peço licença para introduzir um outro tema no dia de hoje. Trata-se, senhor presidente, até de lamentar que não possa hoje, tanto eu quanto certamente o senador Walter Pinheiro, estarmos na Bahia, na minha querida cidade de Cachoeira, porque exatamente nesse 25 de junho, há 191 anos atrás, na minha cidade natal, Cachoeira, aconteceu o início da guerra pela independência da Bahia e do Brasil. Era manhã do dia 25 de junho de 1822, a Câmara Municipal havia aclamado o príncipe Dom Pedro como regente e protetor perpétuo do Brasil, respondendo ao ato de solicitação, de determinação que o príncipe voltasse a Portugal. Em seguida foi celebrado o Tedéu na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário. Terminado o ato religioso, à guisa de comemoração, foram disparados tiros de festim para o alto. Imediatamente, uma canhoneira portuguesa, ancorada no rio Paraguaçu, abriu fogo contra a cidade, causando a morte do tambor Soledade, deixando vários feridos. Após 3 dias de renhidos ataques e contra-ataques, no começo da noite do dia 28, a escuna de guerra portuguesa, não conseguindo evadir-se devido à maré baixa, rendeu-se aos cachoeiranos. Esse pequeno histórico encerra um dos grandiosos momentos que antecedeu a nossa independência do jugo português. Marcou o início das guerras pela independência do Brasil na Bahia, que se prolongariam até julho de 1823, em Salvador, com a retirada definitiva das tropas lusitanas do solo brasileiro. Este ano, aqui no Senado, nós aprovamos, inclusive, o projeto de lei da deputada Alice Portugal, reconhecendo o 2 de julho como data efeméride nacional. Trata-se, portanto, de um fato histórico, diria epopeico, cujo significado é de grande importância para a memória nacional. Infelizmente, pouco conhecido pelos brasileiros. Por esse motivo, como cachoeirana, insisto em divulgá-lo por ocasião da data em que é comemorado. Cachoeira é uma cidade histórica situada a 110 quilômetros de Salvador, que abriga um dos mais importantes conjuntos arquitetônicos do período colonial, século XVII, do período colonial brasileiro. Além de um rico e diversificado patrimônio cultural e material, em que se sobressaem as manifestações de matriz africana, características que a tornam singular dentre as outras tantas cidades da Bahia e do Brasil. A época em que ocorreram os atos patrióticos que acabo de citar, Cachoeira era a segunda cidade baiana em importância política e econômica. Era um pujante entreposto comercial, rota obrigatória para quem se deslocava para o interior do país. Essa prosperidade perdurou até as últimas décadas do século XIX, quando se deu início a um lento e doloroso processo de esvaziamento político-econômico em decorrência da perda de competitividade de seus produtos de exportação, o fumo e o açúcar, no mercado internacional e mais tarde, em meados do século passado, pela implantação da indústria petrolífera no Recôncavo, que desviou, com a abertura de rodovias, o escoamento da produção local, tradicionalmente realizada por meio de saveiros, vapores e principalmente pela ferrovia, que era feita através da Baía de Todos os Santos até o rio Paraguaçu. Nos últimos 12 anos, o processo de estagnação econômica da cidade começou a ser revertido em consequência de importantes intervenções do governo federal e estadual, dentre elas a implantação de um campus da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a UFRB, na nossa querida Cachoeira.
Com apenas 8 anos de instalado, o campus da UFRV vem mudando gradativamente a paisagem física e humana de Cachoeira, transcendendo sua finalidade como instituição pública de ensino superior, tornando-se indutor do crescimento econômico pela geração de novas demandas em relação a bens e serviços. Além disso, devido à escassez de residências para abrigar professores e alunos, os imóveis cachoeiranos tiveram alta valorização, estimulando assim sua restauração e preservação por parte dos proprietários. Convém ressaltar, entre as iniciativas, em âmbito estadual, a transferência simbólica da sede do governo da Bahia para a Cachoeira a cada 25 de junho, data magna do município, antigo anseio dos cachoeiranos, que tive a iniciativa de apresentar à Assembleia Legislativa como projeto de lei, que foi, durante muitos anos, esquecido nas gavetas dos governos carlistas que governavam o nosso Estado, e que foi compreendido pela sensibilidade democrática do governador Jacques Wagner, que, em projeto de lei de sua autoria, do Poder Executivo, transformou, como já disse antes, Cachoeira na capital da Bahia a todo 25 de junho, fazendo com que o governo baiano se incorporasse às tradicionais comemorações e o desfile cívico que o povo de Cachoeira e de todo o recôncavo baiano já realizava na nossa querida cidade, que recebeu o nome, com o Brasil independente, a titulação de cidade heróica. Na nossa cidade, além de várias manifestações socioculturais de matriz africana, a exemplo do samba de roda, da Irmandade de Boa Morte, foram tombadas como bens imateriais culturais da Bahia. Além disso, temos também a ação do Projeto Monumenta, num esforço extraordinário de recuperação do nosso patrimônio histórico e arquitetônico. Esses poucos exemplos, senhor presidente, acredito sejam suficientes para que se possa avaliar os impactos positivos dessas medidas do governo federal e do governo estadual na nossa querida terra de Cachoeira. E, ao concluir, saúdo meus conterrâneas, associando-me às comemorações cívicas do 25 de junho da minha terra, da terra que iniciou a Guerra de Independência, logo apoiada e, na verdade, agregando o esforço de todas as cidades em torno do recôncavo baiano, de Santa Amaro, de Taparica, de Maragogipe, de São Francisco do Conde, enfim, de todas as cidades do recôncavo que se associaram ao esforço de guerra do povo baiano, ao esforço de armas na mão do povo baiano para conquistar e consolidar a independência do Brasil, que ao final se deu nos 2 de julho de 1823. Muito obrigada.